que são Sim. mais difíceis. Então, eu queria, né, antes da gente iniciar aqui, mas aproveitando esse momento, fazer uma proposta. Eu e a professora Josélia, já há aproximadamente 3 anos, estamos tentando trazer aqui para o UFVJM, que nós chamamos de núcleo, aí vocês chamaram de ouvidoria, mas também ainda não está formalizado, que seria justamente esse link entre possibilidade de tomada de providências policiais e de outro tipo, e estudantes da universidade. Não só para fatos ocorridos dentro do ambiente universitário, porque na ouvidoria da universidade a gente encontra essa dificuldade. Fatos que tenham ocorrido fora do ambiente universitário, e por ambiente eles entendem apenas espaço físico, viu, gente? Ainda que envolva alunos da instituição, eles não recebem esse tipo de denúncia, não fazem nenhum tipo de acompanhamento ou encaminhamento. Então, nós estamos tentando escrever um protocolo para a universidade assinar e, com isso, criar, seja esse núcleo, seja essa ouvidoria. Então, eu penso que poderíamos fazer isso em conjunto. Certo? Essa ideia de protocolo, ela veio de uma apresentação desse projeto meu e da professora Josélia, na Argentina, há 2 anos atrás, acho que foi em 2019 que eu estive lá. E lá eu vi que todas as universidades têm um protocolo para esse tipo de denúncia, né? Cada qual com o seu núcleo ou ouvidoria, que no caso não vai fazer diferença aqui qual que vai ser a institucionalização jurídica, mas que tem alunos envolvidos e com isso dá uma segurança maior para que outros alunos possam procurar. Tá? Então, assim, queria apenas fazer aqui esse convite para que a gente possa estabelecer isso, inclusive de modo inédito, imagino, porque eu e a professora Josélia procuramos em várias universidades do Brasil para a gente até tentar pegar um modelo e não localizamos nenhum protocolo em nenhuma universidade sobre isso. Talvez exista, mas que a gente pesquisou, nós não encontramos. Eu acho a ideia ótima, até porque a gente precisa de força, né? Para conseguir convencer a universidade da importância desse desmembramento, de uma ouvidoria específica. Então, precisa que seja formalizado, né? Porque se muda a gestão, né? Ou projetos de extensão que vão durar 1 ano, 2 anos, e aí simplesmente o projeto acaba. Então, a nossa ideia é que isso seja formalizado via protocolo, porque aí a universidade está obrigada a cumprir, independentemente do canal por onde essa denúncia for recebida, e independentemente da gestão. Sim. Uai, eu acho ótimo. A gente está aqui ainda no início, fazendo um desenho, um projeto, e vamos protocolar mesmo, mas vamos junto. Melhor então, ainda, mais força política, mostrando outras universidades na mesma A Rafaela está aqui falando de outra universidade também. Então, né, depois a gente senta para conversar sobre isso. Agora vamos começar, então, a falar especificamente sobre o que eu denominei aqui, atendimento humanizado à mulher vítima de violência. Pode passar o slide, por favor. E antes, claro, né, de falar, até para vocês entenderem de que lugar eu falo, eu quero trazer uma pequena apresentação aqui, curricular, mas para mim o que mais interessa nesse momento aqui é dizer que eu sou cria e consequência dessa Faculdade Livre de Direito, com muito orgulho, né? Represento toda essa balbúrdia aí que vocês fazem parte. E quero dizer que foi aí, não só que me formei, mas que comecei a questionar diversos paradigmas, que é algo que eu vou chamá-los a fazer aqui hoje, que considerávamos imutáveis ou que considerávamos inerentes a uma esfera pessoal, e, em verdade, a gente descobre que isso é inerente a uma sociedade machista, patriarcal. Então, o ambiente universitário me permitiu e me obrigou a fazer determinadas reflexões sobre diversos pontos, não apenas violência contra a mulher, e é por isso que eu tenho um orgulho enorme, sempre que posso retornar a essa casa, que também é minha casa, e se for presencialmente, melhor, mas ainda que seja do modo online, eu me sinto novamente dentro do local onde fui criada, tá? Pode passar, por favor. Aí estão os meus contatos também, tá, gente? Os contatos da delegacia. Antes da gente falar de atendimento humanizado, e uma pergunta que normalmente fazem é: para que atendimento especializado?
Por que atendimento especializado? Hoje nós temos profissionais, inclusive, que atuam na linha de frente, não só de segurança pública, mas de saúde pública, que também recebe situações de violência contra a mulher, de assistência social, e que não estão devidamente preparados e não entendem a necessidade de se promover um atendimento diferenciado para mulheres vítimas de violência. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui, até para que isso não pareça tanto uma palestra formalizada, mas eu tentei trazer um pouco isso e esse tema na ideia de um bate-papo, né? Então, por isso digo que podem me interromper, caso queiram, que podem fazer perguntas, críticas, estou à disposição. A primeira lógica que quem não trabalha com violência contra a mulher não tem é a de que são as delegacias de polícia hoje, ou em alguns municípios a polícia militar, mas é a instituição policial a primeira responsável por receber mulheres vítimas de violência. Não foi essa a ideia da Lei Maria da Penha. Não é essa a ideia das redes de proteção à mulher. A nossa ideia, inclusive, era de que tivéssemos, e hoje a gente tem isso em 4 capitais apenas, a chamada Casa da Mulher Brasileira, que seria um local de atendimento com acolhimento, vou falar do acolhimento um pouco mais à frente, que comportasse todas as instituições, que comportasse atendimento psicológico, atendimento social, atendimento jurídico, que comportasse, se necessário, o atendimento que nós chamamos para demandas punitivas, que é o atendimento policial. Entretanto, essa não é de modo algum a realidade do Brasil. E aí o que aconteceu é que a gente tem uma legislação que foi considerada dentre as 3 mais avançadas do mundo, com a Lei 11.340 em 2006, mas nós não conseguimos até hoje materializá-la. E aí essa lei entra em vigor e você tem instituições policiais que passam a receber toda essa demanda. E aí eu aproveito para falar da atualidade do tema, para dizer o seguinte: o que aconteceu agora na época da pandemia ainda? Todas as instituições fechadas. Ainda que estejam trabalhando em home office, né, e imagino que estão sim sobrecarregadas, mas instituições como o judiciário hoje não tem uma porta de acesso para as pessoas. Está todo mundo em casa. A violência doméstica e familiar contra a mulher praticamente dobrou nesse período de pandemia. E onde estão as instituições? Então, o que está acontecendo agora é o que aconteceu lá em 2006 e até hoje não houve uma solução para isso. As instituições policiais são a primeira porta de entrada para mulheres vítimas de violência. E se somos, a gente precisa minimamente saber, dentro de todas as carências e demandas de outros temas que temos, precisamos saber atender essas pessoas com o mínimo de noção sobre humanidade de atendimento. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui o exemplo de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, nós temos mais de 800 municípios. Não temos delegacia de polícia em todos eles, tá? Lembrem disso. Agora, desses mais de 800 municípios, 68 deles têm delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, vejam, na grande maioria, ou a polícia militar vai atender essa vítima, ou uma delegacia que concentra todas as atribuições relativas a tráfico de drogas, a porte ilegal de arma de fogo, a DETRAN, com violência doméstica e familiar contra a mulher e violência sexual, que eu vou falar um pouco aqui também. Essa é a nossa realidade. E aí, eu vou trazer especificamente 2 tipos de violência contra a mulher aqui, que são as violências que demandam atendimento humanizado específico, e vou explicar por que demandam esse atendimento, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e a violência sexual. Essas 2 violências, eu posso dizer que têm um fundamento cultural absoluto, com fundo machista. Lembrando ainda que aqui no Brasil, mais de 80% das violações sexuais são também domésticas. São praticadas por indivíduos conhecidos, né? Ou chamado estupro marital, que é o estupro praticado pelo companheiro ou marido em face da própria companheira ou esposa, ou ainda aquele praticado em face, especialmente de crianças e adolescentes, que é praticado por pai, padrasto, padrinho, avô. Então, essas 2 violências,
elas têm como pano de fundo, como estrutura, a cultura machista. Aí eu trouxe aqui até uma frase da Nadine, que é a representante da ONU Mulheres no Brasil, dizendo que essa violência é uma construção social, porque ela é resultado da desigualdade de força nas relações de poder entre homens e mulheres. Ela é criada nessas relações sociais e ela é reproduzida na sociedade. Ela é reproduzida, inclusive, que eu vou falar um pouco mais à frente, no próprio sistema jurídico penal. Então, a gente alimenta e reproduz essa violência todos os dias. E por isso as estatísticas não diminuem. E não vão diminuir, enquanto a cultura não se modificar. Então, esses dois tipos de violência contra a mulher devem merecer um atendimento diferenciado e especializado por todos os órgãos que compõem o sistema público. E aqui eu falo do lugar de segurança pública, até porque, como eu mencionei, a segurança pública hoje é o primeiro órgão de atendimento de mulheres vítimas de violência na grande maioria dos municípios do país. Pode passar, por favor. Eu trouxe alguns dados aqui, gente, até coloquei, porque eles são realmente bem básicos. Eu poderia trazer aqui 20 minutos de estatísticas, mas não é o objetivo, né? Mas, então, eu trouxe 2 dados internacionais, 2 dados nacionais, só para vocês terem, para quem ainda não tem uma pequena ideia do que é a violência doméstica e a violência sexual em face de mulheres. De dados internacionais, eu trouxe que 7 em cada 10 mulheres no mundo, se não foram, serão violentadas em algum momento da vida. E que 1 em cada 5 mulheres relataram violência física ou sexual praticada por um autor específico, que são os seus companheiros. Isso nos últimos 12 meses, tá? Dados antes da pandemia. Agora, certamente, são maiores. No Brasil, nós temos um estupro a cada 8 minutos. E esse dado aqui, ele é tão estarrecedor porque ele diz respeito ao aumento dos casos de violência sexual. Porque logo que comecei a estudar dados sobre violência contra a mulher, em 2013, 2014, mais ou menos, que começamos uma discussão para a formação de rede de atendimento aqui em Diamantina, esse dado era um estupro a cada 11 minutos. Vejam que, para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2019, esse dado agora é um estupro a cada 8 minutos. Lembrando ainda que os dados de violência sexual, eles são completamente subestimados, né? A gente nunca consegue chegar à realidade do que está acontecendo. Então, se a gente acha esse dado absurdo, ele se torna ainda mais absurdo quando a gente percebe que ele não corresponde à realidade. Ele ainda é inferior à realidade. E aqui também, nós tínhamos, no período antes da pandemia, de 2 a 3 estupros, de 2 a 3 feminicídios, desculpem, por dia. Hoje, com a situação de pandemia, nós estamos com pelo menos 4 feminicídios por dia. Então, uma violência também que aumentou nesse período. Pode passar, por favor. O áudio, gente, a Silvia colocou que o áudio tá ruim. Eu acho que o meu tá no máximo aqui, eu não sei onde aumentar. Tá dando para ouvir? Eu tô escutando direitinho. Para mim tá dando para ouvir normal. Tranquilo. Então tá pra bom. Mim tá ótimo. Talvez seja o dela lá, né? Tá certo. O que seria, então, o que nós chamamos de cultura machista? Porque quando eu trago esses dados, a primeira pergunta que as pessoas se fazem e me fazem é: basta essa mulher denunciar. Nós temos uma lei que está aí desde 2006 e a gente tem possibilidades de tomada de providências. Por que ela simplesmente não vai a uma delegacia de polícia e não toma providências em relação a isso? E essa justificativa aqui é justamente o que vai trazer para a gente a especialidade da violência contra a mulher, que obriga um atendimento diferenciado. A gente precisa lembrar que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o agressor não é um indivíduo desconhecido, né? O agressor não é aquele indivíduo que
te encontra na rua, talvez te dê um esbarrão, subtrai sua bolsa, e naquele momento você fica com uma raiva imensa, e você tem certeza na sua mente que você foi vítima de um crime, do qual ele é um agressor. Você tem essa certeza, o Estado tem essa certeza, se precisar ir no hospital em relação de alguma lesão decorrente disso, quem te atender tem certeza sobre isso, se você for uma delegacia de polícia ou um posto de polícia militar, todo mundo tem certeza sobre isso. Não há nenhum tipo de sentimento outro envolvido. Quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente precisa entender que esse indivíduo que nós chamamos no mundo policial de agressor, ele tem uma característica especial aí, e que torna a denúncia e o requerimento de tomada de providências muito mais difícil. Porque ele é um indivíduo por quem essa mulher tem um amor ou pelo menos um sentimento de afeto. A gente precisa lembrar também que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não começa da noite para o dia, né? Os feminicídios que eu mencionei aí, que hoje nós estamos com uma estatística de 4 por dia, ele é resultado de um processo de violência doméstica e familiar contra a mulher. Até por isso a nossa luta para que os feminicídios, conforme determina o Protocolo Nacional de Investigação de Feminicídio, sejam investigados por delegacias que tenham fundamentação de violência de gênero, no caso, delegacias especializadas de atendimento à mulher, e não pelas delegacias de homicídio. Por quê? Porque o feminicídio ele é resultado de um processo de violência que tem uma fundamentação própria. E essa violência, ela se inicia de modo simples, sutil, implícito, com uma limitação de condutas, de não usar esmalte vermelho, de não use roupa curta, de não frequente tal local, de não trabalhe até tarde, de não tire os olhos da casa e dos serviços domésticos em função do seu trabalho, e vai passando por uma violência psicológica mais grave até chegar numa violência física. Então, o feminicídio é resultado de um processo, de uma progressão, né? Uma violência que cresce ao longo do tempo. O que a pandemia fez foi acelerar o ciclo da violência. Até antes que alguém me pergunte sobre a pandemia, ela aumentou a violência doméstica por causa do uso de álcool, do uso de drogas, por causa do desemprego, do aumento da desigualdade social? Não, de modo algum. A pandemia não criou a violência doméstica. A pandemia simplesmente acelerou o ciclo de violência em relacionamentos que já eram abusivos. Então, se essa mulher iria tomar um soco no olho daqui 2 anos, com a pandemia e com esse casal ficando mais tempo junto dentro de casa, ela tomou um soco no olho hoje. Isso acelerou também a possibilidade de tomada de providências, de procurar as delegacias de polícia. Então, se o ciclo acelerou, o número de feminicídios aumentou, porque o feminicídio ele é o resultado natural da violência doméstica e familiar contra a mulher, se ela não foi interrompida a tempo. E aí, estou falando de tudo isso para mostrar que a simples pergunta que normalmente é feita para uma mulher que está numa situação de violência doméstica e familiar de por que não denuncia, existem diversos outros fatores envolvidos que não apenas, volto lá no meu exemplo, ter sido vítima de um crime praticado por um desconhecido, sobre o qual não há dúvidas. Aqui, sob interpretação e entendimento de que vivemos numa cultura eminentemente machista, a mulher tem dependência financeira, medo de perder a guarda dos filhos, vergonha e medo de ser julgada, dependência emocional enorme, culpa, medo do agressor ficar ainda mais violento. Como eu falei para vocês, tem até um episódio daquela série La Casa de Papel, que eu acho interessante, né? Que a protagonista, ela fala, nenhuma mulher sai com um homem uma única noite e nesse dia ele lhe dá 3 socos no olho. Isso não acontece. A violência, ela é construída socialmente, sim, mas diariamente dentro do relacionamento. E nessa construção existe um desgaste psicológico muito grande da mulher. A violência psicológica, ela é mantida durante todo o ciclo de violência, a física não. A física você pratica uma vez num momento de conflito, depois pede desculpa, se arrepende, nunca mais vai acontecer, etc, etc. Aí vem o perdão,
uma fase de lua de mel e novo ciclo de violência. Mas a violência psicológica, ela se mantém o tempo todo. Por isso que os caras usam, né? E a sociedade ratifica até hoje a ideia de que a mulher é louca. A loucura, ela é usada desde que o mundo é mundo para encarcerar mulheres. E quando eu falo encarcerar, nesse momento eu não estou falando de presídio. Eu estou falando de mantê-las presas dentro de um relacionamento abusivo, de mantê-las presas dentro de tratamentos psiquiátricos vários, inclusive que o homem vai usar depois para tentar dizer que a mulher está inventando a situação de violência. Então, essa mulher, ela tem uma dependência emocional muito grande, uma dependência que faz com que ela tenha na sua cabeça uma controvérsia em relação aos sentimentos. No sentido de que ele me deu um soco hoje, mas eu não fiz o jantar. Mas eu fui num local que ele não gosta. Quando a violência começa, toda mulher pensa que ela é capaz de cessar essa violência. Nenhuma é. Ela pensa o seguinte, olha, hoje ele me agrediu porque eu fui na casa da vizinha, ele não gosta da vizinha, são exemplos reais, tá, gente? Mas se eu não for mais na casa da vizinha, eu não vou ser agredida. Aí você vai ser agredida porque você usou uma saia, porque você não fez o jantar, porque a criança tá chorando, afinal os filhos são responsabilidade só da mulher. Então vejam, todo esse ciclo e toda essa série de perguntas, de questionamentos, de dificuldades estão dentro da cabeça dela, né? Criando ali uma situação de conflito emocional sobre, vou colocar o pai dos meus filhos na cadeia, se eu denunciar. Então, qualquer pessoa que presta um atendimento à mulher vítima de violência tem que, primeiramente, ter em mente o que é um ciclo de violência doméstica familiar contra a mulher, como ele se manifesta. Porque quando você percebe isso, você vê que existe uma regra de condutas. Eu, muitas vezes, em atendimentos, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre respeito à vontade da mulher, muitas vezes eu converso e falo coisas do tipo, olha, talvez você não queira pedir medida protetiva agora, entenda que não está preparada, nós estamos à disposição. Mas, ele te pediu desculpa, ele se arrependeu, mas o que vai acontecer é que hoje você tomou um tapa, amanhã você vai tomar um soco no olho. Se você cair, você vai tomar chutes nas costas. E aí a situação vai ficar mais difícil. No dia que você denunciar, ele vai tentar tirar todos os bens de você. Ele vai dizer que também vai tirar os filhos de você, porque você vai estar louca. A família dele vai ficar contra você. Talvez a sua própria família fique contra você. E aí elas me dizem, não, jamais, isso na minha casa não vai acontecer. Ele jamais seria capaz de me agredir, ele não agride ninguém, ele, etc, etc. E aí passa um tempo, essa mulher nos procura de novo e fala, como que você adivinhou o que ia acontecer no meu relacionamento? Porque as condutas são absolutamente padrão, né? E aí, quando acontece dessa violência ser explicitada de algum modo, seja porque a mulher denunciou, seja porque alguém grava um vídeo, ou o que seja, começam os seguintes julgamentos. Tudo isso está na cabeça dela, como eu mencionei, toda essa dependência. E aí esse cara, normalmente, perfil, tá? Quem fala muito de perfil de homem agressor é a Maria Berenice Dias, num livro que tem a capinha rosa, Lei Maria da Penha nos Tribunais, interessante. E ela tem um capítulo sobre esse perfil. E esse cara, ele é o cara amado pela sociedade. É o cara que, principalmente numa cidade pequena, é amigo de policial, de advogado. E eles usam isso, tá? Saiba que eles usam isso. Agora, com o WhatsApp, pelo menos, o WhatsApp possibilitou explicitar mais a violência psicológica e verbal, porque o cara manda áudio, né? E aí você ouve a voz dele, a entonação, as ameaças. Então, eu tô cansado de ouvir o cara dizer, eu conheço todos os policiais, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, ninguém vai acreditar em você, enfim. Então, o perfil desse cara é esse cara, que é amado pela sociedade, que é o famoso homem de bem, entre aspas. E ele é defendido por todo mundo. Isso coloca na cabeça dela uma dúvida e uma controvérsia ainda maior. Sou eu que enxergo o cara que me espanca? Será que de fato não sou eu que o provoco? Pode passar, por favor.
E aí, agora falando um pouco de violência sexual, eu quero que vocês percebam também a clara e explícita influência na cultura machista quando a gente fala sobre violência sexual. Quando a gente fala de violência sexual, gente, achei essa reportagem até de uma super interessante antiga, mas eu gosto de colocar porque ela é muito visual, né? E dá pra gente perceber exatamente isso. Primeiro, o batom que você usa. E aí você pode me perguntar, alguém ainda liga para batom? Liga. Liga. Tô cansado de ouvir áudio, de ver mensagens em celular falando de esmalte e de batom. Então, a progressão, né, da possibilidade de merecer ser estuprada começa aqui, ó, no batom. Depois, no nível de decote que você apresenta. Vejam só. Pode passar, por favor. Essa outra é interessante, porque aí a gente vai falar do uso de álcool. E aí, reparem, né, se ainda não pararam para pensar nem discutiram sobre isso, repare como o álcool, ele é usado para justificar as condutas masculinas, isso dentro do ambiente doméstico também, não, mas ele só me agrediu porque ele bebeu. Aí eu digo, mas eu tenho certeza que sem beber ele te ameaça, não ameaça? Ainda que ele não te bata? Sim. Ele te ameaça, ele te ofende. Ou seja, o álcool não é o álcool que torna o sujeito abusador. Mas o álcool é justificativa, sim, para a gente tentar diminuir a culpabilidade do indivíduo, principalmente no caso de violência sexual. E esse mesmo álcool é usado para aumentar a culpa da mulher na violência sexual. E aí, por isso, a gente tem esse quadrinho aí do você se colocou em risco, né? Se bebeu tudo, você não se cuidou e você estava ali disponível para qualquer pessoa pratique violência sexual ou o que quiser contra você. Se você bebeu só um pouco, é o que eles dizem, se bebeu pouco, não dá para fazer nada com você. E aí, indico aqui aquele filme Doce Vingança, não sei se alguém já viu, é novo, mas já está nas plataformas aí, que, né, não vou dar spoiler aqui, mas mostra muito esse tema aí do álcool. E aí, quando a gente fala do álcool, eu percebo no dia a dia que todos esses questionamentos são feitos por pessoas que atendem mulheres vítimas de violência, né? Que tanto você bebeu, o que você usava, se você estava inconsciente. Se ela me diz que estava inconsciente no momento, a primeira consequência que vem na minha mente é de que aquilo, então, não foi um estupro, foi um estupro de vulnerável. 217A parágrafo, né? Se você estava momentaneamente impedida de oferecer resistência àquela prática libidinosa. Só que para as pessoas, não. Para as pessoas, isso aí é extinguir a punibilidade masculina e aumentar a culpabilidade feminina da vítima. O que eu quero que vocês percebam é que tudo isso que pode parecer lógico, em verdade, está na nossa cabeça trazido pelo paradigma machista. No sentido de que nós sempre temos que nos cuidar, nós sempre temos que nos dar o respeito. Já ouviu isso? Porque os homens não têm que se dar o respeito. Nós sempre temos um modelo de conduta a seguir, os lugares exatos a ocupar, o tipo de vestimenta adequada, o tipo de quantidade de álcool a ser ingerida, o horário para ir embora, etc, etc, para não sermos julgadas. Toda essa limitação, obviamente, ela não foi trazida por Deus ou não foi trazida por algo genético ou biológico, né? Foi construído socialmente e é repetido diariamente. Aí nós temos o outro quadrinho ali, falando sobre um questionamento que é feito, o questionamento não é feito diariamente, não, infelizmente, mas sobre um comentário que é feito diariamente, que eu trago questionamento sobre ele, do existir mulher para pegar e mulher para casar. Né? Vamos de novo aqui nos inserir numa forma de bolo de condutas que temos que ter, manter, para nos encaixarmos no local de mulher para casar. E aí é interessante porque coloca ali, se a mulher fizesse isso com os homens, né? Naquelas tatuagens ali, como seria. Pode passar, por favor.
E aí, sabendo de tudo isso, dessa cultura, então, dentro da qual todos nós fomos e somos criados, que entende que a mulher tem que ocupar determinados locais e que ela deve ser protegida se ela estiver dentro de um padrão de conduta, né, gente? Lembrando que até ontem o 213 do Código Penal falava que era vítima de estupro mulher honesta. E quem decidiu que era honesta? Polícia Militar, delegado de polícia, depois juiz de direito. Se tivéssemos redes sociais naquela época, hein? Foto de biquíni nunca seria mulher honesta. Então, gente, isso está aí até hoje, ainda presente em algumas normatizações, mas eu quero mostrar para vocês também como o direito, durante muitos anos, abarcou tudo isso. Como é que você tem um tipo penal da década de 40, que ainda nos anos 2000 estava em vigor e era usado? Eu acompanhei isso, eu estudei por ele, eu estava na faculdade à época que houve essa modificação. E vejam, praticar conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça com mulher honesta. E aí, pensando em tudo isso, né, eu trouxe aqui um casinho que é de redes sociais, mas que eu achei muito interessante, até porque, infelizmente, ainda vejo isso, em que uma mulher questiona o atendimento dado a uma vítima de violência sexual por instituições policiais. E aí, eu coloco aqui como atendimento sem humanização, e que, infelizmente, é o comum, né? Aquele atendimento que você faz por instinto. E o instinto, gente, como eu disse, não é biológico. O instinto, aqui no nosso caso, é trazido pela cultura. E a cultura é machista. E o caso chama a mulher que não conseguiu provar um assalto. Ela chega numa delegacia e diz: delegado, vim denunciar que sofri um assalto. E ele: tem certeza? Será que a pessoa não pegou sem querer? Não, ele pegou à força. Você tem prova, alguma testemunha? Não tinha ninguém na rua na hora. E por que você não tem nenhuma marca? A maior marca que ele deixou foi o trauma. Mas você parece super bem, tá nem chorando. É que eu chorei muito antes de ter coragem de vir aqui. E esse roubo que você está acusando aconteceu agora? Não, eu estava tentando me recuperar. Pode passar, por favor. Assim fica difícil. Eu ainda consegui falar com o ladrão depois de tudo, tem umas mensagens aqui. Nessas mensagens parecem duas pessoas confusas com seus sentimentos. Então o senhor não vai investigar? Você não apresentou nenhuma prova, demorou para denunciar e me parece bem feliz. E aí ela diz: e o que eu faço agora? E ele responde: é melhor que você nem fale mais sobre esse caso, ou esse homem pode te processar por você estar acusando. Pode passar, por favor. E a conclusão é que, por mais que isso pareça absurdo para todos nós quando se refere a um assalto, não nos é absurdo quando se refere a uma situação de violência sexual. E podemos chegar à conclusão, então, de que o meu celular vale mais do que o meu corpo. E isso aqui, gente, infelizmente é a mais pura verdade. A gente tem hoje, inclusive, desde a Lei 12.845, não sei se alguém já estudou esse tema, as vítimas de violência sexual, elas são primeiramente atendidas hoje em hospitais, né, para a gente tentar humanizar também o atendimento delas e elas não precisarem passar por aquele exame no IML. E aí, nas capacitações no hospital, eu estou dizendo isso até para mostrar para vocês como que esse julgamento machista é próprio do ser humano, e não apenas dos policiais, e não acontece apenas nas instituições policiais. Então, nas capacitações, a gente precisa dizer o tempo todo: atendeu uma vítima de estupro, pare de questioná-la. Mas eu tô achando você um pouco embriagada. Mas você estava com essa saia? Mas se isso aconteceu antes de ontem, por que você está vindo aqui só hoje? Então, a gente começou a se deparar com os questionamentos machistas que tanto tentamos evitar, sendo feitos em outras instituições. Centros de assistência social, conselhos tutelares, etc, etc. Então, é um fato aqui que mostra que se não houvesse um fundamento
diferenciado por trás de uma violência sexual, o atendimento não seria esse. Mas há. E é essa ideia que eu disse aqui de que socialmente somos diferentes, porque nós mulheres temos que nos comportar do modo X ou Y ou Z para merecermos respeito. Os homens já nascem devendo ser respeitados. Nós temos que construir a possibilidade de sermos respeitadas. Isso é a sociedade machista, inclusive quando sofremos um crime. Pode passar, por favor. E aí, eu falei aqui sobre um suposto atendimento realizado por uma instituição policial. Só que a gente precisa entender que, infelizmente, isso é repetido em diversas outras instituições. Às vezes eu brinco e digo o seguinte, quando alguém me fala assim, nossa, mas esses policiais são tão machistas, etc, etc. Eu não rebato isso não, né? Mas eu digo assim, se fossem só os policiais, seria mais fácil resolver o problema, né? Só que você precisa entender que o policial, ele é um cidadão também, ele convive socialmente. E o que ele faz na delegacia é reflexo da sociedade, que muitas vezes ratifica as suas condutas. Então, ele é um indivíduo, como vários outros, que está repetindo, não deveria, mas está repetindo aspectos sociais. Então, a gente precisa discutir sobre isso. Quais são esses aspectos, o que o fundamenta. E aí, nesse pequeno e simples caso aqui que eu citei, caso essa mulher fosse de fato embora, né, como o delegado disse para ela ir ali, numa situação de violência sexual, nós teríamos como consequências mínimas o silenciamento e a invisibilidade, que são muito comuns em situação de violência doméstica e familiar e em situações de violência sexual. A culpabilização da vítima, a ideia de que de algum modo eu provoquei aquilo ali, que vai gerar a invisibilidade daquela violência para o próprio Estado, inclusive para a formalização de políticas públicas em relação àquilo, para a visualização de estatísticas, e vai gerar o silenciamento dessa vítima. Agora, e se eu conseguir superar o âmbito policial? Ou seja, eu consigo um atendimento humanizado, ou ainda que não consiga, eu fui em frente, eu quero ir em frente, eu presto depoimento, eu vou até o hospital, eu forneço tudo que, entre aspas, eu preciso fornecer para conseguir a punição desse agressor. Se eu supero o âmbito policial, e aí? E aí eu preciso dizer, e o caso Mari Ferrer está aí para gente, infelizmente não como exceção, mas como regra e paradigma, para mostrar que o próprio processo penal continua sendo machista e violento. O que aconteceu naquela audiência ali, e quando houve a divulgação nacional de tudo o que aconteceu, eu discutia com várias pessoas, e uma amiga me disse, Kira, eu vou sempre ser contra transformar o processo penal num espetáculo. Então, não concordo, né, de você ficar repetindo os vídeos sobre isso. Falei, olha, entendo o seu posicionamento e concordo em parte, sei os fundamentos disso, mas o que você precisa saber é que esses vídeos e essa audiência ter sido gravada, ao menos serviu para provar o que a gente vem dizendo há muito tempo e ninguém acreditava. Se eu repetisse para você o que aqueles vídeos mostraram e não tivesse vídeo para provar, ninguém acreditaria. As associações de juízes e promotores diriam que é mentira, a OAB defenderia até a morte o advogado, e ela seguiria sendo vítima como sempre, porque eu já assisti isso em diversas audiências. Então, aquilo ali simplesmente explicitou o que acontece diariamente em um processo penal. E eu percebo isso, e aí novamente eu vou falar de padrões de conduta, tanto de indivíduos acusados por violações contra a mulher, sejam domésticas, sejam sexuais, quanto de defesas, né? Estou falando aqui para estudantes de direito, e eu já sei exatamente o que os advogados vão alegar. E aí eu cito aqui o processo penal feminista, não sei se vocês já leram, da Soraya Mendes, e que a gente discute, ela até fez uma live sobre esses dias, pensando, é possível um processo ético
A gente precisa rediscutir ética dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente precisa rediscutir ética dentro da Faculdade de Direito. Porque não é possível que haja ética de um advogado, e vou dizer um caso real, porque a defesa é sempre a mesma, que diz que uma menina de 8 anos, de 7 anos, seduziu um homem de 45. Isso quando a violência sexual está provada, né? Aí não tem como você dizer mais nada, aí você diz isso, a culpa é dela. Mas quando não está, obviamente você vai dizer que ela mentiu, a família tem interesse financeiro, etc, etc. Se é possível se colocar isso numa petição, e o juiz analisa isso como defesa, possível, apta, vamos parar de falar em ética, né? Vamos dizer que não é mais ampla defesa, é plena defesa em todo lugar. E falando de plenitude de defesa, eu quero falar aqui também da excelente, né, felizmente, decisão do STF sobre a impossibilidade do uso da nefasta tese de legítima defesa da honra em tribunais do júri. E ali, para mim, formou-se um novo paradigma de que não é possível tudo. E se não é possível tudo num júri que tem plenitude de defesa, vai ser possível tudo num processo penal comum de violência sexual? Que eu falo menos do que plenitude, eu falo de ampla defesa? Isso acontece todos os dias. Todos os dias. E juízes permitem que advogado perguntem determinadas coisas para as vítimas. O que aconteceu, gente? Eu acho que caiu a internet da... Ela voltou agora. Ah, tá. Eu vou esperar ele voltar ali. Só dizendo para vocês o seguinte. Não é eu esse vejo slide, isso... não? Desculpa. Oi? A minha internet caiu, não é esse slide que tava, não? Não, não. É o próximo? É o anterior. Ah, desculpa. Esse, né? Isso. Tá bom, desculpa, viu? Sem problema. Então, o que eu estava dizendo é, o processo penal, ele segue sendo machista, tá? Para vocês terem ideia, advogados juntam histórico escolar de vítimas crianças para dizer, sabe o quê? Ela apronta muito na escola, o que já demonstra que ela já tem uma tendência a não ser uma moça de família, tá? Estou traduzindo para vocês o que eles sim colocam em petições, juntam em inquéritos policiais, juntam em processos e têm coragem de defender isso oralmente em audiências. Então, vejam como que já começa para uma criança que a própria legislação já diz que, praticado algum ato libidinoso, a presunção hoje é absoluta de violência, o indivíduo já começa com uma menina, com uma criança dizendo que ela não se comportou como deveria. Então, o processo penal, infelizmente, ele segue sendo machista, sendo violento e merece uma reanálise completa sobre o que seria uma ética de defesa. E aí, a terceira situação que eu quero trazer para vocês ainda aí dentro é: suponhamos que a mulher superou tudo isso, superou o inquérito policial, superou o processo penal, aguentou todas as perguntas constrangedoras de uma audiência, aguentou o advogado remexendo no seu passado, nas suas redes sociais, para tentar achar algo que a comprometesse, uma foto de biquíni, por exemplo, um history tomando cerveja. Ela conseguiu passar por tudo isso e alcançar uma punição criminal, aí uma pena privativa de liberdade. Isso faz com que ela supere o trauma? Isso faz com que as chamadas vitimizações secundária e terciárias também acabem? Né? Essas vitimizações, gente, elas dizem respeito ao fato de que uma mulher que é vítima de violência, primeiro ela é vítima de violência do próprio cara que praticou violência contra ela. Uma violência sexual, por exemplo, praticada por João contra Maria. Só que depois ela é vítima da violência das instituições que atenderam ela e foram novamente machistas e reproduziram a violência. Depois, ela é vítima de uma outra violência, que é a violência social. Isso acontece muito em cidades pequenas, quando você retorna ao seio social e as pessoas não acreditam em você. Eu tenho várias situações dessas, assim, reais,
né? Inclusive de mulheres que pós-condenação vão ao judiciário dizer que mentiram para acabar com aquilo porque não suportam o peso social de ter denunciado um indivíduo benquisto numa sociedade. Isso para sociedades pequenas, como eu disse aqui, um distrito, uma cidade pequena, é muito difícil, a mulher não encontra mais emprego, etc, etc, tá? Então, o que eu quero mostrar é, o processo penal, ele é falho o tempo inteiro com essa mulher. Até quando ela alcança a punição, a gente segue sendo falho. E o fundamento de tudo isso está nessa cultura que impõe modos de comportamento, modos de conduta e uma forma de bolo na qual a gente deve se encaixar para ficar na vitrine e merecer respeito. Se você não se enquadra, que façam o que quiser comigo. Não haverá punição, se houver eu vou te constranger. Quer dizer, eu já ouvi isso de mulheres, mas não está escrito aqui no papel que eu sou vítima? Por que ele está me perguntando nesse tom? Pode passar, por favor. E aí, o que? Não apenas eu, mas no próprio livro da Soraya e em diversas discussões, o que nós estamos propondo como atendimento humanizado? Uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva que entenda, primeiramente, ninguém é neutro. Como é que tá o Twitter bombando esses dias aí, gente? Neutro é detergente, né? Não existe neutralidade no ser humano. Quando a gente coloca um juiz para julgar algo, e o Código de Processo Penal, né, traz diversas características que ele tem que ter para ser imparcial. E ainda é difícil, mas repare que neutro ninguém é. O atendimento estatal, ele não é feito por máquinas. Não é uma máquina que te atende quando você é vítima de violência sexual num hospital para coletar material genético, para te passar medicamentos antirretrovirais, para infecções sexualmente transmissíveis. Não é uma máquina que te atende na delegacia quando você vai contar o que aconteceu com você depois de uma festa que você bebeu demais. São seres humanos. E seres humanos deveriam tentar ao máximo não conseguir isso, né? Mas seres humanos reproduzem o que pensam, reproduzem convicções. E mais ainda quando isso compõe toda uma estrutura que você nasceu nela, cresceu nela, se alimenta nela e a alimenta. E aí o que eu falo sempre é, somos todos machistas, né? Essa é a primeira afirmação que nós precisamos fazer. Às vezes eu sento numa mesa de debate e os homens amedrontados pegam o microfone e falam, eu queria dizer para a doutora que eu não sou machista. Eu digo, olha, então o senhor veio de Marte. Somos todos, eu sou machista, né? A Ana é, a Marcela é, Maria é, todos são machistas. Porque crescemos aqui. Ninguém esteve isolado nessa sociedade o tempo todo e só agora resolveu estudar e percebeu, olha, eu não bebi dessa fonte. Isso não existe, porque a mídia bebe dessa fonte, porque os livros bebem dessa fonte, porque o direito bebe dessa fonte. Então, nessa nova perspectiva, a primeira coisa que precisamos fazer é nos entender e nos aceitar. Aceitar para modificar, né? Machista. Sim, sou machista. A partir disso, eu faço e promovo uma fiscalização das minhas condutas, pessoais também, mas especialmente profissionais. E exijo isso da minha equipe também. Então, muitas vezes, a gente se percebe fazendo aqueles questionamentos que eu mencionei lá atrás sem perceber. Sabe? Escuto pessoas dizendo, por exemplo, nossa, essa história dessa mulher, doutora, não tá meio mal contada? Ou ainda, essa mulher veio que fala que sofreu violência sexual, mas a senhora sabe que ela é meio doidona aí, né? Usa droga, tá todo dia na noite, enfim. E aí eu promovo uma reflexão sobre isso. Quer dizer, você tem algum dado objetivo que me faça crer que as declarações dela prestadas aqui são mentirosas, são caluniosas? Se não tem, repare como você está refletindo uma manifestação machista. Então, enquanto seres sociais e mais ainda enquanto profissionais que representamos o Estado, a gente precisa refletir sobre nossas próprias condutas. Os questionamentos que eu estou fazendo, o modo como eu estou atendendo, estão refletindo um preconceito que eu tenho?
estão refletindo todo o machismo social que, por trabalhar com isso, às vezes eu acho que não tenho mais? E quando vejo, estou julgando uma mulher que fica com um homem casado, e quando vejo, estou julgando uma estudante universitária que fica com vários rapazes. Então, vejam, tudo isso é manifestação de uma cultura machista. Tudo isso alimenta o sistema. Então, por isso, e até falando um pouquinho aqui sobre machismo recreativo, então, por isso que não é uma brincadeira quando um médico branco vai para outro país e se aproveita do fato de uma moça não entender a sua língua e começa a fazer brincadeiras de cunho sexual com ela. Isso é uma verbalização, no caso dele pior, porque publicização de toda uma cultura que alimenta. E quando eu escrevi sobre isso, eu disse ainda, talvez fulano não estupre pessoalmente ninguém, mas ele alimenta quem faz, com o seu discurso, porque discurso compõe cultura. E nós não estamos falando aqui de uma violência que tem pano de fundo, consequência e estrutura cultural. Tudo isso é cultura. Então, a minha nova perspectiva proposta, com a qual já trabalhamos aqui, né, é no sentido de perceber e refletir sobre as suas condutas de atendimento a mulheres, trazendo o feminismo, falando muito genericamente aqui, né, como teoria e como um movimento de cunho social e político que prega a igualdade de gênero como pano de fundo e como orientador desse atendimento. Preciso entender de estatísticas de violência, eu preciso saber por que o atendimento dessa mulher que sofreu violência sexual é diferente da que sofreu aquele roubo lá atrás que eu falei. Por que tem que ser diferente? Porque a gente tem outro pano de fundo, e é um pano de fundo que faz com que nós tornemos essa mulher mais agressora do que vítima. O que está acontecendo aí? Tem alguma coisa de errado nessa história. Pode passar, por favor. Então, a partir dessa nova perspectiva, a gente tenta ao máximo prestar o que chamamos de atendimento humanizado, tá? O atendimento humanizado à vítima de violência sexual, como eu falei para vocês, que está previsto numa lei fantástica. Eu digo fantástica porque já trabalhava com isso antes de 2013, e quando veio essa lei, a gente, nossa, é muito bom ver materializada em instrumentos legais, né? Na verdade, os instrumentos legais deveriam servir a isso, e a gente sabe que não serve, mas é muito bom você ver materializado ali, formalizado, algo que de fato muda a vida das pessoas. Então, o atendimento humanizado da vítima de violência sexual, ele está previsto na Lei 12.845 de 2013, mas, fora isso, o atendimento humanizado de qualquer mulher vítima de violência, e aqui eu vou incluir também grupos vulneráveis, né, porque a gente precisa fazer essa interface, falar de interseccionalidade. Então, hoje, por exemplo, nós atendemos na delegacia todos os grupos vulneráveis, então, violência contra pessoas LGBT, racismo, enfim, porque entendemos que há, sim, interseção entre tudo isso. A gente precisa perceber que essas violências têm pano de fundo cultural, são alimentadas diariamente, e no frigir dos ovos, ou no terminar do processo, tem por objetivo colocar a vítima no lugar do agressor, e é isso que a gente não pode permitir mais. Então, esse atendimento humanizado, de modo bem geral aqui, ele é feito a partir do acolhimento, e acolher, gente, é diferente de atender. Tá? Existem vários textos e artigos de psicólogos falando sobre acolher. Eu vou falar muito genericamente aqui situações que eu considero importantes, né? O olho no olho, o sigilo, a delegacia hoje de atendimento à mulher diamantina, a gente mudou todo o layout dela, a gente permanece na mesma estrutura, que inclusive é muito carente, mas a gente mudou o layout para colocar quadros de empoderamento, para colocar chá, para colocar balas, para colocar para crianças, né? A gente tem algumas bonequinhas de policiais, etc., para tentar fazer com que essas pessoas não se sintam num ambiente frio de delegacia. Isso faz parte do acolhimento. Além disso,
em algum desses artigos, achei muito interessante a época que li sobre acolhimento, e dizia o seguinte: você vai ouvir essa mulher, não como melhor amiga, que não toma providência e só ouve, mas você vai ouvir como, com todo o cuidado de uma melhor amiga, mas ressaltando a necessidade de tomada de providências e tomando as providências necessárias enquanto autoridade. Então, o acolhimento, como eu falei, é diferente de atendimento, é o que a gente propõe, e é composto por vários pequenos detalhes, né? Hoje aqui a gente pensa até, por exemplo, às vezes eu vejo um registro de ocorrência feito pela Polícia Militar. Para quem não sabe como funciona o sistema, todos os registros de ocorrência têm como destinatária a Polícia Civil. Então, se você registra uma ocorrência na Polícia Militar, ela vai ser destinada de modo online à Polícia Civil. Então, eu abro o que a gente chama de caixa virtual de ocorrência, e às vezes vejo uma ocorrência lá, vamos dizer, da Ana Vitória, falando de uma situação de violência doméstica familiar que ela viveu, mas que naquele momento ela não tomou providência, mas ela registrou. Então, ou seja, qual a minha obrigação? Entrar em contato com ela. Hoje a gente prioriza entrar em contato pelo telefone. E não é só por causa da pandemia, não. Na verdade, a gente começou essa história um pouco antes. É porque eu penso assim, eu não sei se o agressor da Ana Vitória está em casa, eu vou chegar com uma viatura e vou constrangê-la. Eu não sei se os vizinhos também vão ficar percebendo aquilo e vão constrangê-la. Então, a gente tenta entrar em contato primeiro por telefone. Seja por WhatsApp, seja ligando e dizer: olha, Ana Vitória, eu vi aqui o seu registro de ocorrência, gostaria de agendar um horário para você vir na delegacia, me contar o que aconteceu, pedir providências, enfim. A gente tem tentado mudar, né, toda essa estrutura que, por mais que tenha sido feita na tentativa de atender o cidadão, quando a gente fala de violência contra a mulher, existem peculiaridades que você não pensa no caso de um cara que sofreu um roubo. Se o cara sofreu um roubo, eu pego a viatura, posso ir na casa dele, olha, você quer ir na delegacia, prestar declarações, vamos tomar providência. Nenhum vizinho vai falar mal dele por isso. Mas vai falar mal da Ana Vitória. Por que a viatura da delegacia de mulheres está aqui? O que será que ela fez? Etc, etc, etc. Isso pode ser constrangedor. Como também não pode não ser. Se a mulher disser, olha, que é outra situação, acontece muito no interior, eu não tenho como ir aí. Moro num distrito ou não tenho dinheiro para o ônibus. A gente pega a viatura e vai buscar a pessoa, sabe? Então, a gente tenta, inclusive, adequar o atendimento às peculiaridades de cada mulher vítima de violência, na medida do possível. Situações que a gente vai no hospital, mulher está internada no hospital. Hoje é obrigatório, né, que o profissional de saúde noticie à delegacia uma situação suposta de violência doméstica, e muitas vezes a gente desloca até o hospital. Até pensando nisso, eu não sei se o indivíduo está em casa, não vou esperar ela chegar em casa e entregar um papel, uma intimação, que sempre é mais frio, né, que às vezes gera um constrangimento na pessoa que não gostaríamos. Então, a primeira questão é essa do acolhimento, que diz muito respeito a verificar as peculiaridades de cada mulher e tentar, na medida do possível e apesar de todas as carências, atendê-las, né. Além disso, o acolhimento, ele impõe também que você traga para essa mulher informações sobre direitos de fato disponíveis. E como eles serão materializados. O que é isso? Direitos disponíveis, gente, nós temos todos. Se você ler a Lei Maria da Penha e outras legislações, tratados internacionais, você vai falar, pronto, ela está completamente acolhida. Mas o que eu quero dizer é, esses direitos estão de fato disponíveis nesse local onde você mora e pela sua condição? Por exemplo, nós não temos no interior casa-abrigo. Hoje no estado nós temos casa-abrigo em Belo Horizonte, né, a Sempre Viva, nós temos a outra casa que recebe, dependendo da situação, mas sobrevive de doações. Nós temos outras duas no interior, mas que só recebem mulheres dos seus respectivos municípios, porque são os municípios que pagam. A gente não tem casa-abrigo. Então, não posso dizer para uma mulher aqui em Diamantina assim, olha, hoje eu vou te levar, né, você vai sair de casa até que sua medida protetiva seja concedida, etc, etc. Eu não posso dizer a ela sobre um direito que, por mais que esteja previsto na lei, nós não temos, sabe? Então, o acolhimento, ele impõe essa sinceridade, e a mulher, ela merece essa sinceridade, você dizer, o que eu posso fazer por você? Eu tenho muito essa conversa lá, sabe? Escuta o que ela tem para dizer, depois eu digo, olha, eu vou te dizer o que eu posso te oferecer. E algumas nos dizem, por exemplo, ele vai ficar preso para sempre? Ele não vai ficar preso para sempre.
Eu preciso ser sincera com ela. Ele não vai ficar preso para sempre. Se é uma lesão corporal, não vai ficar preso nem 1 ano, vai ficar menos de 1 ano preso. Então, o que eu posso te oferecer é isso. Para que ela decida, sem se sentir novamente enganada, nesse ponto enganada pelo Estado, né, que sou eu. E, além disso, eu tenho que dizer para ela também os direitos de fato disponíveis e como eles serão materializados. As pessoas não pensam nisso, mas isso é muito importante. Numa situação de medida protetiva, por exemplo, várias mulheres, e talvez até alguns de vocês, pensam que vão chegar na delegacia hoje, olha, eu consegui fugir de casa do meu agressor, vou chegar na delegacia e tudo vai ser resolvido. Não vai, não vai. Porque as medidas protetivas hoje, elas são concedidas pelo juiz, não por mim. Mas eu que sou a porta de entrada. Eu que colho declarações, eu que ouço, eu que vejo. Às vezes eu brinco e digo o seguinte, a gente vê o ser humano, né? Os outros órgãos leem o que está escrito num papel. Ela não vai sair de lá com a medida protetiva. Então, eu vou colher declarações dela, encaminhar essa medida ao judiciário. Aqui, numa média de 2 a 3 dias, eu vou ter uma resposta do judiciário. Só que aí, muitas vezes, o juiz dá essa resposta rápida e o oficial de justiça demora para intimar. Que é outra briga nossa. Então, ou seja, em menos de 4 dias, ela não vai ter essa medida protetiva na mão dela. Ela precisa saber disso, como é que esse direito está sendo materializado. E ela precisa se preparar para isso. Porque, vejam, a lei permite que você acompanhe até a casa, você policial, para a retirada dos seus pertences, até que saia a decisão do juiz. Então, ou seja, é ela que sai de casa imediatamente, se ela quiser. Mesmo que depois o juiz decida que ele vai sair, ela pode voltar, mas imediatamente é ela que sai de casa. E aí eu preciso, se eu não tenho casa-abrigo, que é o nosso caso, eu preciso perguntar para ela, você tem para onde ir? Ah, tem a casa da minha mãe, tem a casa da minha amiga, enfim, tem gente que não tem para onde ir. Não tem nenhum parente aqui na cidade, não tem para onde ir. Então, esse acolhimento, ele impõe que você diga quais direitos você tem, quais deles, esses estão disponíveis, outros não estão, e como que ele vai ser materializado, né? Vai demorar, se não vai demorar, preciso disso, preciso daquilo. Outro aspecto do acolhimento é o respeito à autonomia de vontade, sabe? A maioria aqui, imagino que já estudou processo penal, sabe sobre ação condicionada, ação incondicionada, etc. Mas a gente precisa, novamente, voltando aqui no que é um atendimento especializado. Suponhamos que ela chegue lá hoje e diga assim, não, porque na semana passada eu fui vítima de lesão corporal, ele me deu um soco no olho, etc, e eu já vou registrar a ocorrência, vou instaurar inquérito, não é assim que funciona, né? Primeiro é o ouvir. Depois do ouvir, é o respeito à autonomia de vontade. Aí você pode me dizer, nem sempre é possível. De fato, nem sempre é possível. Se a situação é gravíssima, é uma ação incondicionada, eu preciso tomar providências. Mas na maioria das vezes é possível. Como eu disse para vocês, houve várias situações que a mulher me narrou uma violência psicológica. A ação é condicionada ainda na violência psicológica. E aí eu digo o seguinte, eu posso te oferecer a medida protetiva, vai funcionar desse modo. Não, eu não quero agora. Explico, a violência progressiva, né? Existe um ciclo de violência, o seu perdão e o suposto arrependimento dele vai simplesmente fazer com que esse ciclo progrida. Mas ela diz, não, mas eu não quero, eu quero tentar, eu vou para casa. Ok. Se a senhora mudar de ideia, a delegacia estará à sua inteira disposição, né? Do mesmo modo, o conhecimento desse ciclo de violência faz com que a gente tenha a perspectiva, que é difícil se você verificar no âmbito pessoal de julgamento, de sempre atender uma mulher que nos procure, mesmo que seja a 10ª vez que ela nos procure para falar do mesmo agressor. Mesmo que ela já tenha pedido medidas protetivas 10 vezes, essa é a 11ª. Talvez seja essa medida que vai impedir ela de ser morta. Então, não me cabe realizar esse tipo de julgamento. É o que eu digo aqui sempre, não me cabe. Além disso, o acolhimento, ele impõe também o agir imediato. A gente precisa entender que aquela pessoa está vivendo uma situação de violência, na maioria das vezes, por muito tempo. Como eu falei, já passou da violência psicológica para a física, rompeu uma barreira para conseguir chegar numa delegacia de polícia, rompeu barreiras sociais, barreiras familiares, barreiras pessoais, afetivas, e você não toma uma providência imediata, né? Diante da autorização dela, eu quero dizer. As pessoas têm essa necessidade, como ser humano, nós temos também, e muitas vezes a gente vê que
o Estado e as instituições estatais, elas vão protelando a ação, né? Aí registra a ocorrência na PM hoje, por que já não vai na delegacia pedir medida protetiva? Aproveita que ela rompeu essa barreira, sabe? E aí você diz, segunda-feira você vai lá na DEAN. Então, a gente precisa ver que todos os casos, se a mulher decidiu denunciar e conseguiu romper essa barreira, a gente precisa, entre aspas, aproveitar isso para conseguir agir imediatamente. Antes que todos esses descasos que eu mencionei aqui façam com que ela desista. Claro que esse agir imediato impõe o respeito total à legislação e a direitos humanos. Né? A gente não vai prender o indivíduo por uma lesão corporal de semana passada sem um mandado judicial. Isso tudo eu explico para elas, se não tem situação de flagrante. Então, o acolhimento, que é o que a gente propõe, ele envolve basicamente essas características que eu coloquei. Pode passar, por favor. Ana? É a Ana que está passando? Aí. Então, vejam, as pessoas muitas vezes perguntam, e existe uma solução? Se existe uma solução real e totalmente efetiva, eu desconheço, né? Mas o que eu posso dizer é que uma solução para, ao menos, minimizar isso, e uma solução que faça com que, talvez daqui a 50 anos, eu não precise mais de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, porque a violência e o crime, eles sempre fizeram parte de todas as sociedades, né? Não existe sociedade sem crime. Mas o que a gente pretende é que a violência de gênero, ou a violência contra minorias e a violência contra minorias, sejam ao menos diminuídas. Que a gente possa e precise, de fato, viver num local que você saiba que somos todos iguais, que somos complexos, iguais em termos de direitos e obrigações, mas pessoalmente complexos, todos diferentes, e que tudo isso tem que ser respeitado. Então, isso só vai diminuir, como eu disse, com uma modificação cultural. E modificação cultural depende de atendimento e de tentativas multidisciplinares, nunca só jurídicas. A punição criminal, como eu falei para vocês, o máximo que ela faz é aquela falácia lá que a gente tinha dos aspectos preventivo especial e preventivo geral, né? No máximo, eu tiro o agressor doméstico de casa e coloco ele na cadeia por um tempo. Resolvo esse caso. Mas não peço que o filho dele seja também agressor. Não peço que os colegas dele de trabalho sejam também agressores. E a minha estatística não diminui nunca. Para que isso aconteça, eu preciso de mudança em toda uma estrutura que impõe, como eu mencionei, primeiro, saber que essa estrutura existe, admitir essa estrutura, admitir que sou influenciado por essa estrutura e, a partir daí, tentar construir uma sociedade em que, pelo menos, quem está crescendo hoje e aprendendo hoje, não seja alimentado diariamente por ela. E não tenha atitudes fundamentadas nessa cultura. Aí eu trouxe aqui para finalizar 2 situações que para mim compõem essa solução. Primeira é a educação e a informação feminista. Informação feminista diz sobre direitos, diz sobre estatísticas, diz sobre interseção com raça, com situações de LGBTfobia, diz sobre tudo isso. E aí, só através da informação é que eu consigo fazer com que essas pessoas que são vítimas de um relacionamento abusivo, que, como eu disse, começa sutil, leve, que elas percebam que são vítimas. Muitas vezes nós temos um agir com todo esse acolhimento e a gente percebe que a vítima sequer consegue se ver como vítima, se perceber vítima. Daí a necessidade dessa informação desde sempre, de que somos todos iguais, né? E aí eu trago aqui uma frase da Harriet, não sei se vocês conhecem, já tem um filme também sobre a vida dela, que é uma abolicionista norte-americana. Sua história, na verdade, ela só foi explicitada há pouco tempo, e é fantástica. Tem livro, tem filme, e ela diz o seguinte: libertei mais de 300 escravos. Poderia ter libertado muito mais se eles soubessem que eram escravos.
E trago aqui também outro segundo componente dessa tentativa de solução para mim, que é a gente entender que essa luta, ela é coletiva. Ela não é uma luta individual, né? E ela é coletiva, inclusive dentro de uma perspectiva institucional, porque eu estou falando para vocês aqui de instituições admitirem a influência de uma cultura e passarem a tentar atender os cidadãos com o mínimo dessa influência possível. Então, eu falo de uma perspectiva que precisa de informação e de educação feminista, inclusive institucional. E aí eu trago a frase também muito conhecida da Audre, que diz o seguinte: não serei livre enquanto outra mulher não o for, mesmo que as amarras ou algemas dela sejam diferentes das minhas, que é o que acontece muito quando a gente fala sobre interseções, né, interseção com raça, interseção com movimentos LGBT, quando a gente vai falar, talvez uma outra oportunidade sobre a realidade de mulheres trans, por exemplo, é que a gente percebe o quanto, por mais que sejamos muito carentes de instituições e de materialização de direitos enquanto movimento de mulheres, você percebe o quanto as mulheres trans são muito, muito, muito mais carentes do que nós e sofrem ainda mais a influência de toda essa sociedade. A gente precisa discutir sobre isso também. Então, aqui eu agradeço, vou aguardar as perguntas, tá? Os comentários, as críticas. Eu não consegui ler tudo aqui enquanto eu estava falando, não, mas eu imagino que a Ana colocou aí. É só me passar que eu vou responder. Doutora Kiri, a gente agradece, muito obrigada por essa exposição tão rica. Eu sempre falo para as minhas amigas que nós, mulheres, embora tenhamos homens aqui presentes hoje também, mas que nós, mulheres, precisamos ouvir outras mulheres falando, mulheres empoderadas que falem com paixão sobre empoderar outras mulheres. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Nós já temos várias questões aqui e eu vou dar a palavra primeiro para a Sofia. Sofia, você está aí? Tô sim, Ana. Pode fazer seu questionamento, por favor. Boa noite, gente. Boa noite, Kíria. Eu gostei muito da sua apresentação, achei muito pertinente. Tá de parabéns pelo trabalho. A minha pergunta é um pouquinho complicada. Quando você falou em relação à mulher, em relação à violência contra a mulher, eu pensei e em relação contra a violência ao homem, como que esse processo funciona? Já aconteceu, assim, de chegar um adolescente ou um menino que tenha sofrido violência, seja física ou violência sexual? Olha, Sofia, primeiro a gente tem que lembrar aqui o que eu falei lá no início sobre especialização da violência, né? Até para você entender um pouquinho, quando a gente vai falar sobre Lei Maria da Penha, eu costumo dizer o seguinte, que antes que alguém me questione sobre dizer, mas os homens morrem muito mais que as mulheres. Sim, a estatística de homens mortos, principalmente homens jovens, é superior à de mulheres mortas. A diferença é que os homens morrem ou sofrem a violência que tem múltiplas causas. Jogo de futebol, briga em bar, guerra, para os países que ainda entram em guerra, trânsito, mata muito homens jovens. As mulheres morrem em mais de 80% por uma causa única, que é permeada e fundamentada por essa cultura, e por agressor único, que normalmente, né, é o seu companheiro. Então, daí a diferença que faz com que o atendimento da mulher mereça ser especializado, diferente do atendimento do homem. Agora, em relação o atendimento do homem, como eu disse, se ele sofre uma violência comum, por violência comum eu digo roubo, eu digo furto, eu digo esses episódios de lesões corporais genéricos, é o atendimento geral da delegacia. A lei está e sempre esteve aí, protegendo-o também. Então, a gente tem todos os artigos do Código Penal que são aplicáveis a ele, a gente tem outras legislações, como de proteção ao idoso, e aí eu coloco o homem idoso, né? Então, aqui a gente está falando de especialização da violência que tem uma causa. Não estamos falando que o homem não é protegido. Agora, quando eu estou falando de homem pertencente a grupos vulneráveis, por exemplo, população LGBTQI+, que sofre uma violência que tem o preconceito por fundamento, é uma violência, repare que muito mais odiosa do que uma briga
de bar para hoje time de futebol, né? É uma violência que tem como pano de fundo o entendimento de que eu nego a existência de outra pessoa por uma característica pessoal, como a orientação sexual, por exemplo. Então, por ser mais odiosa, merece sim um atendimento especializado. E como eu disse, aqui na DEA nós fazemos também esse atendimento, então, para o homem que seja vítima de alguma violência com fundamento de preconceito. Seja preconceito de raça, seja preconceito por orientação sexual ou outros. Lembrando ainda da importante decisão do Supremo, tá, gente? Que ainda não resolveu o problema, mas já ajudou um pouco. Que autorizou o uso da lei de racismo, né, para situações de homofobia. Agora, em relação ao homem vítima de violência sexual, que é muito mais comum com meninos, né, com criança, a gente também atende aqui na delegacia, tá? A Lei 12.845, que é a lei de humanização do atendimento à vítima de violência sexual, não faz essa distinção entre homem e mulher, impõe o atendimento humanizado a todos. Então, aqui eu atendo também meninos vítimas de violência sexual. Mas eu te falo que essa proporção é de, assim, mais ou menos, tá? A cada 30 meninas, eu atendo um menino. Mais alguma coisa? Não, eu queria só isso mesmo, entendi. Obrigada, agora ficou mais Prazer, Sofia. Prazer, boa noite. Agora nós temos um questionamento da Carla. Carla, está presente? Acho que não. A pergunta dela é dar um novo significado para certas palavras que carregam um significado pejorativo, como, entre aspas, puta, pode ser um caminho? Pode ser um caminho. Na verdade, não é um caminho, né? São circunstâncias que compõem o caminho que a gente está propondo. Como eu falei aqui da verbalização da violência, e digo que verbalizar, falar, a linguagem, ela compõe a cultura. Então, não tem como a gente dizer que eu quero modificar uma cultura, mas eu continuo chamando uma mulher de vaca em qualquer situação. Eu quero modificar uma cultura, mas eu continuo entendendo que a infidelidade masculina é perdoável, mas a feminina ou não. Que o uso de determinadas vestimentas por homem não tem nenhum problema nem impacto social, mas por mulheres tem, inclusive, o impacto de transformá-la em vítima de uma violência sexual, o uso de drogas lícitas como álcool, por exemplo, né? Então, assim, a linguagem, ela compõe a cultura. Então, isso faz parte do caminho de mudança. Mas eu estou falando aqui da linguagem, da gente tentar modificar determinados termos. É o que aconteceu também quando a gente fala de racismo, né? Não sei se vocês já viram sobre isso, sobre a questão de falar negro ou preto, sobre a questão de falar denegrir, sobre a questão de usar o termo negro como algo pejorativo. Também é uma mudança proposta. Para vocês terem ideia, quando a gente falava de cifra, o que eu chamo hoje de cifra invisível, que são os casos de violência sexual que nunca chegam às autoridades, isso em livros ainda consta como cifra negra. Hoje a gente já modificou isso e trouxe para a cifra invisível. Então, é também uma ideia a gente conseguir nos policiar na linguagem, tá? Mas não porque isso é a solução única, não porque isso sozinho vai modificar, mas porque a linguagem é um componente da cultura. Obrigada, doutora Kíria. A próxima questão é da Laura Silva. Laura, você está presente? Estou aqui. A minha primeira pergunta é sobre que a gente vê muito essa violência, ela é muito clara, muitas de nós sofremos, que vem de homens cis. E como